Bom dia, meu nome é Ricardo, sou professor do Departamento de Promoção à Saúde. Estou aqui junto com Juliana e Érica. Olá, meu nome é Juliana, sou também professora do Departamento de Promoção à Saúde. Eu sou a Érica, estudante do terceiro período do curso de Medicina. A gente veio falar aqui sobre um programa de extensão que a gente participa junto, que chama Observatório da Produção do Cuidado no SUS, Rede Cegonha, que tem como objetivo conhecer um pouco do cuidado junto com os profissionais e com os usuários que está acontecendo na Rede Cegonha. O nosso campo de prática que a gente escolheu é a maternidade Cândida Vargas, por ser o maior serviço do Estado em termos de quantidade de partos, de especialidades. E a ideia do projeto surgiu a partir de uma pesquisa que tem esse objetivo, analisar a produção do cuidado no SUS, não só na Rede Cegonha, mas em outras frentes, e que aqui é coordenada pelo professor Luciano Gomes. E a gente começou essa pesquisa, uma das frentes que a gente escolheu foi a Rede Cegonha, e a partir disso a gente foi conversando informalmente com alguns estudantes, entre eles Érica, Marita e Fátima, que hoje são bolsistas dos projetos, e dois dos projetos, e teve essa ideia de ter um projeto de extensão como um espaço também de inserção maior do estudante e de uma articulação maior com os trabalhadores e com os usuários. Bom, esse programa ele reúne 3 projetos de extensão. O projeto de extensão Conectando Vidas, Vínculos e Vivências e o projeto Caduceus. O Vínculos e Vivências seria um projeto de extensão com um olhar maior em relação ao parto e nascimento. Né? Então, todo o cuidado da mulher até o nascimento e da criança até esse momento a gente está procurando entender e conhecer um pouco mais dele. E o Conectando Vidas desenvolve ações depois do nascimento. Então, lá na maternidade, o alojamento conjunto, o banco de leite, o médico canguru são locais que a gente está procurando conhecer um pouquinho mais. E o projeto Caduceus, que aí já tem um recorte um pouco mais específico que vem junto com a rede de cardiologia pediátrica, que a Juliana pode falar um pouquinho mais dele. A rede de cardiologia pediátrica foi implantada em 2010 e a partir de 2011, né? E a partir daí surgiu uma estruturação de rede mesmo. Os bebês nascem, é feita uma triagem e a partir da triagem a gente avalia o bebê cardiopata, né? E a maternidade Cândida Vargas também é um centro de referência para esses bebês cardiopatas. E aí por isso surgiu a necessidade de também seguir essas crianças. Então, esse recorte do Caduceus, ele é direcionado à montagem da rede de cardiologia, a gente chama de rede de cuidado em cardiologia pediátrica, que também o foco é a maternidade e também está relacionado ao parto e ao nascimento, mas desses bebês cardiopatas em especial. Então, é um bebê que está na barriga, muitas vezes a mãe já sabe que ele é cardiopata e a mãe já vem com uma ansiedade específica, né, de um bebê que vai nascer doente e precisa de intervenção. A maioria deles precisa de cirurgia, então ela sabe que é um bebê pequenininho que vai fazer um procedimento cirúrgico. E os alunos eles entram para conhecer todo esse circuito, como saber que é cardiopata, como dar o diagnóstico intraútero, como dar o diagnóstico durante o nascimento, como fazer essa triagem, todos precisam fazer essa triagem. Então todas essas perguntas e esse acompanhamento vem. E a gente tenta, nesse projeto, inserir eles em todos os circuitos, né? No diagnóstico pré-natal, no diagnóstico ao nascimento, e do acompanhamento do cuidado dessa criança até a alta e após a alta, porque ele fica acompanhando com a gente durante o desenvolvimento dele. Então passa pelo procedimento cirúrgico que é na Linda Marques ou em Recife, e existem as discussões de casos mais complicados. Esse projeto tem uma parceria com o Hospital Real Português e do Círculo do Coração. Então o Círculo do Coração ele acontece no Hospital Real Português, e ele tem parceria com o projeto de extensão Caduceus. Uma vez por semana a gente tem uma reunião clínica e a equipe do português está com a gente discutindo alguns casos e assuntos relacionados à cardiologia pediátrica. Esse tipo de movimento de rede que o Caduceus consegue
fazer, ele é muito interessante para a gente nos 3 projetos de uma maneira geral, que é de quebrar um pouco, às vezes, as coisas que estão institucionalizadas, que às vezes são barreiras para os usuários às vezes não conseguem acesso, e a partir de uma movimentação que surge entre os trabalhadores, entre a organização civil organizada, entre práticas diferentes, às vezes no WhatsApp, utilizando telemedicina, consegue organizar uma rede que antes não existia aqui na Paraíba. Isso é um recorte muito interessante para a gente. Isso acontece não só no caso seu, mas acontece muito na gestante, às vezes, que não conseguia ser o pré-natal no município, e que vai ter que fazer vários movimentos de cuidado para ter uma atenção nesse momento da vida, às vezes dentro ou fora do serviço, e que às vezes a gente vai conhecer como isso acontece lá na maternidade. Do mesmo modo, os diferentes modos de cuidado que acontecem, né? A gente vê um movimento muito interessante lá na Cândida, que é de iniciação de doulas voluntárias, então acaba por surgir também um outro ator nesse cuidado e por despertar um pouco o conflito entre os modelos de atenção, entre um modelo obstétrico às vezes muito tradicional, sentado numa posição tradicional, que muitas vezes é como que às vezes tem violência, e acaba de inserir uma pessoa que acaba se aproximando desse cuidado, de trazendo outras abordagens. Os profissionais também já vêm lutando por melhoria no cuidado, parte dos profissionais, né? Então acaba tendo essa dinâmica que tem sido muito interessante para a gente. Não só para a gente observar, mas para a gente construir junto algumas ideias, né? A própria chegada de Érica, de Marita e de Fátima, que foram as estudantes que começaram no projeto, vieram por uma identificação pessoal e estudantil com boas práticas de parto-nascimento, com um cuidado humanizado e com a contestação das práticas de um modelo biomédico tradicional. Eu acho que isso é uma coisa que circula muito o projeto, em buscar parcerias com os trabalhadores e com usuários que queiram fazer alguma coisa diferente, que queiram viver alguma coisa diferente durante esse tempo. Algo muito importante para a gente no projeto. A vivência da telemedicina, que eu falei, também é importante, né? É um circuito que a gente faz junto com o português e com outras maternidades. São 21 maternidades interligadas através de um iPad desse, e eles ficam conectados online durante o dia inteiro. E tudo que está acontecendo nas outras maternidades a gente sabe através desse circuito do iPad. E isso é importante porque às vezes a gente tem muito de pedir ajuda, de dividir angústias, né? Então, o bebê não tenho vaga, mas preciso, vai nascer um gemelar prematuro e eu não tenho vaga na minha unidade, eu vou lá no iPad, vejo quem tem vaga, divido essa angústia. Quando não tem, todo mundo fica junto nessa proposta de dizer, não, vamos tentar dar alta ao bebê para encaixar esse. Então, a gente sabe que está todo mundo no mesmo barco, do mesmo jeito que acontece na Cândida Vargas, na falta de vaga de UTI, acontece em outras maternidades, e a gente tenta se organizar para que nenhuma maternidade se sobrecarregue. Apesar de que a gente sabe que a Cândida Vargas, pelo maior volume, pelo maior número de vagas de UTI, a gente fica realmente sempre naquela superlotação, né, de tudo. Mas esse circuito de telemedicina é um circuito que a gente está aprendendo a viver, aprendendo a mexer, né? E que está dando muito certo. Você está lá de um lado, do outro lado em Patos, a gente está tentando se comunicar e ajudar o pessoal que não tem estrutura e que na capital tudo é mais fácil, né? Então, ontem chegou um bebê de Patos com um monte de cardiopatia e que precisa de investigação para cirurgia. E está lá na Cândida Vargas, porque sabe que o circuito é Cândida Vargas para o cuidado dessa criança. E hoje chega o pessoal do português, amanhã vai ser avaliado, se precisar de cirurgia a gente já vai encaminhar, né? Quando isso ia acontecer, se ele ainda tivesse Patos e esse circuito ia até Recife, ia demorar uns 6 meses e podia até ser que ele não conseguisse. São dispositivos que podem desencadear projetos de pesquisa. Hoje a gente já tem um projeto de pesquisa, tanto no circuito maternidade, com a coleta de sangue do bebê e da mãe, que é a minha tese de doutorado, como alguns estudantes já concluíram
PCCs baseado em casos clínicos e em estrutura de rede que a gente está tentando fazer, e eles apresentaram e concluíram o curso, né, com esse projeto de extensão. Então, realmente, ele produz pesquisa, né, e tem uma potência de produzir muito mais dependendo do interesse do aluno, né? A gente coloca o aluno no circuito e tenta ver como ele pode ajudar nessa estrutura. E tem muitas portas, né? Tanto aqui como em Recife, já que a parceria Hospital Real Português de Pernambuco, Círculo do Coração, Cândida Vargas e Rede de Cardiologia Pediátrica na Paraíba, ela pode trazer perspectivas várias nessa ideia de extensão, pesquisa, né, e aprendizado, né, com o cuidado da cardiologia. Bom, sobre o funcionamento do projeto, os 3 projetos estão no Probex, cada o seu tem uma bolsa, o Conectando Vidas tem 2 e o Vínculos e Vivências tem uma bolsa de extensão para estudante. O funcionamento dele, fora isso, a gente tem cerca de 5 estudantes voluntários em cada. No total, a gente começou com 19 estudantes, hoje a gente está com 16, ele está com um funcionamento um pouquinho prejudicado na greve, mas o funcionamento do projeto, ele tem uma carga horária de vivência lá, prática, que são 4 horas em turnos de dias úteis na semana. A gente prefere dias úteis porque o hospital acaba tendo mais atividades, e a gente tem uma reunião semanal na quinta-feira às 17 horas, aqui no CCM, incluindo os 3 projetos. Participando do projeto, a gente inicialmente pensou em estudante de qualquer curso da UFPB, não precisa ser da área da saúde, mas atualmente a gente tem de medicina e de fisioterapia. Tem essas 2 categorias de estudantes no curso. E o projeto, na verdade, é bem interdisciplinar. Assim, apesar de ser contemplada a especificidade de cada curso, ele tem espaço para muita coisa dos diferentes cursos que a pessoa possa estar fazendo. Assim. Acho que uma coisa muito importante, que eu já falei antes, que veio da iniciativa dos estudantes, mas o protagonismo estudantil no projeto, eu acho que tem me impressionado bastante. Porque a gente tem um projeto que ele tem uma possibilidade de várias ações. A gente não amarrou assim, vai ter que fazer uma palestra, uma atividade, não, muito pelo contrário. A gente quer atividades que os usuários participem da elaboração, de pensar a atividade, que os usuários demandem, que os profissionais de saúde participem com a gente, que demandem junto. Então, a gente tem uma possibilidade enorme, a gente não sabia o que ia ser o projeto de extensão, e hoje ele está sendo, e eu acho que tem muitas atividades interessantes a partir das articulações com os estudantes, e aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Uma outra coisa que já saiu demandada pela própria maternidade, a gente está começando, pelo projeto de extensão, um curso de aperfeiçoamento em processo de trabalho em saúde, com ênfase nas boas práticas de cuidado, que o público-alvo são os trabalhadores que trabalham no cuidado da gestante na hora do parto, então os trabalhadores do trabalho de parto e nascimento, incluindo doulas, recepcionista do setor, obstetra, pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, todos os trabalhadores que estão inseridos no setor. Não sei se vão lembrar todos, mas qualquer categoria profissional de lá. E a ideia é a gente poder colocar em roda o trabalho. Então a gente vai ter pequenos grupos de 10 pessoas, a partir de metodologia ativa, para discutir como está o trabalho, estudar junto, ver as boas práticas se for o caso. A gente vai ter algumas situações separadoras, mas a ideia é discutir um pouco o cuidado da mulher e a criança no trabalho de parto e nascimento. Então, isso é uma coisa transversal, é uma coisa longitudinal no projeto. Então, esse olhar para o cuidado vai acontecer o tempo todo. E as ações vão ser diversas. Na época já está construindo outras atividades com o banco de leite, e aí ela vai falar um pouquinho mais. Em relação à pesquisa, a extensão nasce de um projeto de pesquisa, esse programa com os 3 projetos juntos, porque o CADOCEUS ele já tinha uma versão há 2 anos atrás,
Mas esse formato nasce a partir de uma pesquisa e tem provocado várias outras experiências. Uma pesquisa que tem a ver com o Observatório de Produção Nacional, a gente está com 5 estudantes do PIVIC, com plano de trabalho para 2015 e 2016, e 4 estudantes terminando agora. A gente está com uma primeira produção saindo, assim, que na verdade algumas produções saindo, e estamos com alguns TCCs também saindo relacionados ao projeto já. E além disso, tem uma interface com a minha pesquisa do doutorado, que é uma análise de satisfação da usuária na área de cegonha, que vai olhar para o cuidado na maternidade e no pré-natal. E aí a gente está em fase de coleta de dados, está sendo um processo bem interessante também, né? Já entrando numa metodologia bem quantitativa. Então, apresentando um pouco os estudantes, e nós somos 17 estudantes envolvidos, né, nessa intervenção lá na maternidade, envolvendo estudantes de medicina e de fisioterapia. E a proposta da gente é essa, realmente, como o Ricardo disse, né, não levar nada pronto para o serviço. A gente conta com os trabalhadores, com os gestores, com os usuários, para que seja realmente para que seja potencializado o cuidado lá, para que todas as ações sejam compartilhadas. Porque a gente acredita que não adiantaria nada se a gente levasse uma coisa que realmente eles não precisam, não faz parte da realidade deles. E nós fizemos essa comissão para que o hospital fosse acreditado como Hospital Amigo da Criança e Amigo da Mulher. Também ações de orientação no pré-parto, escutativa das usuárias para conhecer suas histórias de vida, porque nós acreditamos que o cuidado ele não perpassa somente a questão biomédica, mas também uma questão bastante subjetiva, que a gente acredita assim, que as crenças, a história de vida dessa mulher, tudo isso deve perpassar o cuidado, porque cada pessoa é diferente. Não há receitas a priori, né, para o cuidado. Então isso é bem interessante. E a vivência junto com os estudantes de outras categorias está sendo fundamental para a nossa formação, porque ali a gente começa a trabalhar junto realmente, porque é isso que vai acontecer quando a gente se formar. E também essa experiência de a gente estar junto com o trabalhador, né? Não necessariamente o trabalhador médico, mas o trabalhador de qualquer categoria está sendo fundamental, porque abre realmente o leque de possibilidades de atuação. Então, você começa a conhecer a rotina do trabalho dele e por que ele trabalha daquela forma. E de repente você leva um novo clima, assim, e uma esperança de mudança, uma esperança de que aquela demanda dele seja realmente realizada. A gente tenta compartilhar anseios e desejos. Dentre as principais ações que a gente vem desenvolvendo junto com trabalhadores e gestores e usuários da maternidade, a gente pode destacar, por exemplo, a integração na comissão de iniciativa Hospital Amigo da Criança, junto com o Banco de Leite. Então, nós nos aproximamos dos trabalhadores do Banco de Leite e, inicialmente, a gente conhecia um pouco da rotina de lá. Então, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer uma visita técnica e estudar as principais rotinas do Banco de Leite, os principais desafios que eles têm, as demandas, e também levar essa demanda deles, compartilhar essa demanda com os demais trabalhadores da instituição, né, através de capacitações para o aleitamento materno. Então, essas capacitações nós realizamos junto com profissionais do Banco de Leite, e elas foram abertas para todos os trabalhadores da instituição. Então, usuários também, elas tinham liberdade para participar, demais estudantes também participaram e assim puderam ser capacitados. A gente pode dizer também que os estudantes puderam fazer uma escutativa de usuárias do método Canguru, porque a gente sabe que são usuárias que ficam com um longo tempo de permanência dentro do setor, às vezes 30 dias ou até mais de 30 dias, porque seus bebês, né, são de baixo peso e há necessidade de passar por diversos passos até que essa mulher e esse bebê tenham alta. E
dessas usuárias foi muito importante para que a gente pudesse conhecer um pouco a respeito dessas mulheres, as suas histórias de vida, a vitória que representa para elas ter o bebê, né, e estarem sendo aptas, né, a cuidar do seu bebê prematuro, que é um desafio muito grande para elas. Também acompanhar as mulheres durante seu trabalho de parto, no pré-parto, está sendo uma vivência muito interessante para os estudantes, uma vez que eles se aproximam da mulher não com aquela intenção de fazer um procedimento, mas mesmo para dar apoio emocional para elas, para segurar a mão delas realmente e transmitir um pouco de segurança, né? E estabelecer um vínculo nesse momento que é tão assim, delicado, né, na vida delas. Uma coisa, acho que bastante interessante para mim, enquanto professor, que eu cheguei numa área que não é muito minha área de atuação, na verdade, né? Eu sou médico de família e comunidade, minha atividade profissional, da minha especialidade é em unidade de saúde, e fazia uns 10 anos que eu fiz estágio quando era estudante nessa maternidade. E para mim foi muito interessante estar em contato com um ambiente diferente, inicialmente pela pesquisa e depois pelo projeto de extensão, porque acaba despertando olhares diferentes para aquele próprio ambiente que eu pude comparar antes e depois, e acaba despertando também outras possibilidades de trabalhar com as pessoas envolvidas naquele local de trabalho. E também de poder acompanhar os estudantes, sem ser da área também, foi interessante, porque inicialmente tinha aquela dúvida, não, o que é que a gente vai fazer em relação ao cuidado? E a gente partiu muito da premissa de, não, vamos se desarmar, vamos tirar um pouco das nossas ideias prévias e vamos chegar e conversar sinceramente junto com os trabalhadores e ver qual a possibilidade lá. E algumas vezes, por exemplo, teve estudante que encontrou uma equipe super parceira e começou a acompanhar o processo de trabalho da equipe. Teve estudante que foi em outro dia e talvez a equipe não tenha se sentido tão recebido assim e foi direto a parturiente ficar do lado dela, acompanhar o cuidado. E foi muito bonito o relato desses estudantes, porque desperta movimentos de cuidado que às vezes a gente, enquanto profissional de saúde, não estava atentado para esses movimentos. Eu acho isso muito interessante, que você acaba desconstruindo o modelo de cuidado com contatos rápidos com as pessoas, com procedimento, com a demanda enorme, e acaba tendo a oportunidade de vivenciar aquele cuidado, a pessoa de maneira mais próxima, mais humanizado mesmo, fazendo uma escuta qualificada, participando junto das decisões com ela e acompanhando, só que de uma perspectiva diferente. Outra questão, outro aspecto interessante da extensão é que a gente conseguiu fazer um link, né, com o Encontro Nacional dos Estudantes de Medicina, fazer uma visita técnica com eles à maternidade, discutir questões sobre as boas práticas obstétricas, levá-los a conhecer um pouquinho a respeito de alguns serviços da maternidade, em que a gente não encontra em qualquer serviço, né, como o método canguru, mostrar a eles um pouco do banco de leite, né, como funciona o banco de leite e a importância de se incentivar isso, né, entre as mulheres da comunidade ou as mulheres, as próprias usuárias do serviço. Então, foi bastante interessante, uma vez que foi uma oportunidade que estudantes do país inteiro estiveram presentes aqui e puderam levar uma sementinha, né, do projeto, dessas vivências para as suas universidades.